Olá, tudo bem? Como é que você está? Estamos começando mais um Baú de Votum e muito obrigado pela sua audiência. E hoje eu trago aqui para a gente bater esse papo a filha de uma pessoa que foi muito importante na educação de Votuporanga e na política, a Cleiva Perez, que é filha do Walter Perez, que é professor, diretor de escola, vereador. Pode chamar-se de FIFA, né? Olha, se me chamar de Cleiva, eu vou estranhar, viu? Dificilmente alguém me chama por Cleiva. Então, tudo bem, FIFA. FIFA, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Bom, FIFA, vamos começar, como eu sempre faço. Da onde veio a sua família? Que ano para Votuporanga? Bom, meu pai é descendente de italianos, né? Vieram da Itália. Meu avô já é brasileiro. Meu pai nasceu em Monte Prazível, foi criado lá e mudou-se para Floreal, se eu não me engano, com 7 anos de idade. E tinha a Casa Perez, e eles se estabeleceram em Floreal. E depois ele foi para Monte Aprazível, acho que com 7 anos, para o colégio interno. O Dom Aquele Bosco. colégio Dom Bosco. Dom Bosco. E lá ele fez o colégio, fez acho que o magistério, tudo, voltou para Floreal e casou-se com a minha mãe, que era amiga de infância, que não era bem amigo, né? Porque parece que era uma guerra muito grande. Mas a minha mãe era muito... Floreal é uma cidade muito pequenininha, né? E aí acabaram se casando em 61. E depois vieram para Votuporanga em 1965 e aqui nós ficamos. Agora, o seu pai veio sozinho, ele e a sua mãe, óbvio. Sim. Os pais dele não vieram. Não, meus avós paternos, né, os pais do meu pai, ficaram em Floreal. E depois os pais da minha mãe vieram para cá também, que é o seu Antenor, que era do Zenir, é servente. Sei. E a dona Benina, muito conhecida, ela fazia salgados, doces, dava marmita, pensão. Mas eles vieram por causa da sua mãe. Ou não, ou resolveram vir. Eles vieram a trabalho, né? Vieram removidos para... Meus pais eram professores, os dois, e vieram removidos para Votuporanga para trabalhar, dar aula. Essa Casa Perez e Floreal, o que que era? Era loja do quê? Secos e molhados. Secos e molhados. Tinha de tudo. Era uma casa bem grande, né? E a gente brinca que era meio banco, porque meu avô tinha um cofre lá e o pessoal vendia colheita, tudo e pedia para ele guardar. Então ele tinha um cofre muito grande e aí ele guardava o dinheiro amarradinho, cada um tinha Com o seu nome. com o seu nome. E aí, seu Adelino, preciso pegar tanto de dinheiro. Aí ele ia lá, abria, a pessoa pegava e ele fechava. Então era meio que um banco, né? Ele ajudava o pessoal guardando o dinheiro lá. E era possível isso, porque naquela época não tinha inflação, né? Não, né? Então você podia deixar um ano. Era uma forma de guardar, né? De mais cuidados, né? Com o dinheiro. Agora, o seu pai nunca mexeu com comércio. Meu pai trabalhou um tempo na Casa Perez até pegar aula, né? Porque aí ele pegou aula, eu acho que foi em Magda. Então, assim, eles revezavam. Minha mãe trabalhava meio período, meu pai cuidava da gente. E aí ele trabalhava meio período, então eles revezavam. Aí até ele se efetivar mesmo na educação, né? Ele ainda trabalhava com meu avô e meu tio na Casa Perez, o irmão mais velho dele. E a tua mãe também trabalhou lá? Não, minha mãe não. Minha mãe já se efetivou e começou a dar aula nas escolas rurais, né? Ia de carroça, charrete. E aí minha irmã mais velha nasceu, levava também junto, punha na caixinha ali no cantinho da sala de aula. Entre uma aula e outra amamentava. Mas minha mãe não trabalhou na Casa Perez. E quando o seu pai veio para Votuporanga, ele já veio para dar aula? Já veio para dar aula. Aonde? De início, acho que, se eu não me engano, foi o SAB.
tá? Depois do SAB foi o Santa Luzia. E aí, depois do Santa Luzia, ele era assistente, né, de diretor, e ele passou a ser diretor no Faustino Pedroso. Então, ele veio para o SAB, aí do SAB Santa Luzia, que era, né, o Faustino Pedroso, antes era Santa Luzia, Sei. que era o diretor, se eu não me engano, o seu José Mendes. José Mendes. É. José Mendes também foi vereador, né? Eu acho. Não, quem foi vereador foi o José Nunes. José Nunes foi. É. José Nunes Pereira. Isso. É. Que tinha um mercadinho, né? Na Rua Alagoas, Na Rua perto ali no Alagoas. quarteirão da gente. É. Sei. E teu pai dava aula do quê? Primário. 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 Meu pai e minha mãe sempre deram aula no ensino, né, do primário. Mas meu pai, pouco ele deu aula, mas logo ele passou para a parte de direção. Então ele ficou muito tempo na direção das escolas. E Fefe, teu pai sempre gostou de política? Assim? Sempre. De jovem em Floreal, minha mãe conta, e ele contava, que eles faziam palanque na na carroceria de trator. Sim. E ali o pau quebrava. É. Sempre. Ele falava muito Adhemar de Barros, Jânio Quadros. Jânio Quadros. Meu pai sempre foi muito atuante, muito, na política, desde jovem. Acho que até mesmo antes de casar. E continuou. Agora, ele foi ser vereador só aqui em Votuporanga, né? É vereador em Votuporanga, mas aqui ele fundou o MDB e o PSDB. PSDB, eu lembro. Mas ele sempre estava nos bastidores da política. E o teu pai era uma pessoa que ele lia muito, né? Ele se formava muito. Ele tinha uma... Eu lembro que quando a gente conversava, ele tinha uma... tudo que você falava de política, ele tinha conhecimento, né? Ele estudava muito e meu pai, assim, ele tinha muito cuidado. Antes de falar, ele se fundamentava para não cometer erros. Então, quando ele falava, realmente era a realidade. Porque ele estudava muito, muito mesmo. Ele foi muito atuante, muito estudioso. Quando ele foi vereador aqui, acho que ele já foi no PSDB, né? Ou ele entrou no... Foi. Eu acho que ele já... Foi 83, 87, de 83 a 87. E a campanha dele foi muito engraçada, viu? Não tinha dinheiro. Não tinha, né? Infelizmente, na época, professores não tinham uma remuneração adequada, né? Então, foi na raça. Aí, uma tia patrocinou umas camisetas. Não tinha patrocínio, né? Então, uma tia minha patrocinou, irmã da minha mãe, umas camisetas. Foram feitos alguns panfletos. E eu e minhas irmãs... Que saíam... Saíamos, né, distribuindo santinho e fazendo boca de urna. Naquela época podia fazer Podia, boca né? de urna. Aqui nessa rua Sergipe eu me lembro muito bem que aqui perto, né? Porque votava no SAB, a gente ficou muito aqui, viu? E ele tinha o eleitorado dele era pessoal de escolas, ou não? Era uma coisa mais... Olha, interessante. Meu pai, ele tinha amigos de todas as classes sociais. E quando ele faleceu, a gente foi descobrir muita coisa que a gente não sabia. Pessoas muito humildes, com muita dificuldade, ele sempre ajudou, ele sempre teve muito contato. E, por trabalhar na escola, então, assim, muitos alunos, muitos pais de alunos. Então, era um eleitorado muito eclético, bem diversificado. Sei. E eu me lembro, nas sessões da Câmara, ele e a Luísa Câmara Romani eram do mesmo partido. E eles enfrentavam Eu me lembro que o Meidão e a Luísa e a Luzia... Olha, era uma guerra. Era uma guerra. Era uma guerra. O doutor José Roberto Arroio também. Sim. Então, tinha assim...
o lado da direita, o lado da esquerda, e o negócio era feio mesmo. Eles brigavam, discutiam, mas era uma política. Era diferente de hoje. Era diferente porque era assim, eram objetivos mesmo e buscando melhorias para a cidade. Meu pai sempre foi muito querendo as coisas muito boas para a cidade. Não sendo votuporanguense, ele queria muito o progresso de Votuporanga. Então, eles lutavam, eles brigavam muito, viu? Era uma guerra. E o teu pai, ele tinha muita preocupação com a coerência. Eu lembro uma vez, teve uma votação, não lembro o que é, ele votou contra. Aí teve uma outra votação que tinha a ver com aquela primeira. E ele votou contra também. Aí eu falei, Walter, poxa, não tem nada a ver. Não, eu votei contra o primeiro, eu tenho que votar contra o segundo. Não, mas não, ele sabe, ele tinha uma... Porque eram coisas diferentes, mas ligadas ao mesmo assunto, né? Quer dizer, ele tinha um medo, uma preocupação, não é medo, de não ser incoerente, né? Parecer incoerente, né? Sim, meu pai, eu falo que ele ensinou muito isso pra gente, ter palavra. Antigamente não precisava assinatura, né? Dava a palavra, estava dada. Era no fio de bigode. Era. E assim, ele foi uma pessoa que realmente ele honrava o que ele dizia. Se ele falasse não, ele era coerente, ele analisava, pensava antes, né? Estudava muito antes de tomar a decisão. Tomada a decisão, ele ia até o final, né? Independente das consequências. Mas ele sempre foi muito determinado nesse ponto de vista, né? Se ele falasse, e é o que você falou, ele ligava os pontos. A primeira eu falei não. Por que eu falei não? Então ele estudava e realmente ele mantinha o que ele falava. Ele dava a palavra, estava dado. Sim. E como que ele era como pai, Feifa? Meu pai era um coração gigante, porém exigente, rígido, bravo, exigia disciplina. Tanto é que nós somos muito, eu principalmente sou extremamente disciplinada. E ele falava assim, ó, pensa bem, é isso que você quer? Porque se começou, vai até o final. Né? Então, assim, exigia bastante organização, disciplina, respeito com as pessoas. Então, ele deu muito bons princípios para a gente. A gente teve uma base muito boa do meu pai e da minha mãe. Eles educaram muito bem a gente. Mas era assim, era disciplinado o negócio, né? Em casa não tinha sapato jogado fora do lugar, não. Era tudo organizado, tudo no lugar, tudo certinho. Porque ele era assim. Às vezes a gente chegava de viagem de madrugada, ninguém ia dormir se não tomasse banho, e ele não exigia isso da gente, mas ele guardava a roupa, punha a roupa no cesto de roupa suja, ele desfazia a mala. Então, eu brinco que eu falo assim, oh meu Deus do céu, até nisso eu tive que puxar. Então, é assim, muita disciplina. Não precisava ser a melhor aluna da classe, mas jamais abaixo da média. Sim. Porque ele falava assim, ó, a única coisa que vocês precisam fazer na vida é estudar. Então, vocês têm que tirar nota, sim. Não precisava ser a nota mais alta. Mas com isso a gente se cobrava, né? Sim. A gente mesmo se cobrava. Sim. Bom, e você até trouxe uma bicicletinha com a bandeirinha do Palmeiras. Ele era palmeirense? Roxo. Eu acho que desde sempre. Ele, na juventude, de solteiro, eles jogavam futebol e iam jogar nos campos de sítio das fazendas, na carroceria de caminhão. Sim. E ele sempre foi palmeirense. Sempre, a vida inteira. Ele recebeu o título de cônsul do Palmeiras, aqui em Votuporanga. Eu esqueci de trazer a carteirinha. Nós achamos a carteirinha de cônsul do Palmeiras. E ele era palmeirense roxo. Porém,
Ele tinha muitos amigos corintianos. Tinha jogo do Corinthians no Bacurau, na Quipão. Os corintianos guardavam a cadeira para o meu pai assistir junto. Então era uma coisa muito engraçada. Eu vou citar alguns nomes, tá? Me desculpe os outros, mas é assim, por exemplo, Pedro Pascon. Eles trabalharam na ouvidoria, na prefeitura, na mesma época. Corinthians perdia, meu pai mandava fazer coroas de flores e punha na porta da sala do Pascon. Corinthians ganhava, Egmar Marão ligava, né, para perturbar meu pai. Ele não atendia. Então era assim, era uma brincadeira saudável. Mas ele era fanático, adorava. Eu nunca imaginei que seu pai gostasse de futebol. Muito. Ele jogou na juventude, né, amador. Sim. Mas depois a paixão dele era assistir o jogo do Palmeiras sozinho. Não assistia com ninguém na sala. Porque ele ficava muito nervoso. Eu tenho um amigo que é assim. Ele não admite assistir com ninguém. Ele tem que ser ele sozinho, porque ele grita, xinga. Agora, teu pai não era uma pessoa explosiva, era? Explosivo? Não era explosivo. Ele era enérgico. Mas explosivo não. De explodir, de brigar, de... Não. A gente brinca que tem algumas palavras na nossa família que não é xingamento. Era, acho que, coisa comum do lado italiano. Sim. Mas não era xingando. Era um hábito. Era um tratamento, né, que se dava. Era uma forma... hoje, por exemplo, falar caramba seria uma palavra que era comum falar na minha família. Sei. Bom, eu vejo aqui que você trouxe 2 bicicletinhas. Você é apaixonado em ciclismo, em bicicleta, em pedalar. O teu pai gostava de pedal? Meu pai gostava. Ele tinha umas coisas assim, muito interessantes que nós puxamos muito. Eu acho que as 3. Nós somos em 3 filhas. A Cleide, mais velha, mora em Osasco. A Cláudia hoje mora aqui com a gente, né? Ela é arquiteta e eu. Mas acho que das 3, acho que eu acabei puxando. Ele gostava, nós tínhamos bicicleta, ele punha a gente na garupa, mas ele não praticava o ciclismo como você pratica. Não, mas ele gostava de bicicleta. Tanto é que isso daqui era dele. Ele ganhou de presente e acabou ficando para mim por eu, né, partir para o lado do ciclismo. Tem a bandeirinha aqui, ó, do Palmeiras. Do Palmeiras, escrito Perez ali em cima. Isso. Mas assim, ele usava a bicicleta para... Lazer. Ele não usava como meio de transporte. Não. Como eles revezavam período para ficar meio período com, né, trabalhando em meio período com filhas, eu tenho uma imagem, é muito interessante. Essa imagem eu visualizo perfeitamente. Eu deveria ter 6 anos de idade. Eu lembro da gente ter uma bicicleta, coincidentemente verde, que a minha irmã ganhou no sorteio da festa do sorvete. Lá na Covasa. Isso. E minhas irmãs estudando, minha mãe trabalhando, ele me pôs na garupa da bicicleta e levou para passear, período da tarde, numa chácara que hoje é o Clube dos 40. Clube dos 40. Isso. Era uma chácara ali que eu não me lembro o nome da pessoa. E eu lembro exatamente a gente passando no Mataburro. Porque ali, onde hoje é a avenida ali, era tudo terra, né? Era tudo absolutamente terra, né? E ele gostava muito de bicicleta. A gente tinha por lazer, né? Por hobby, mas não que ele praticasse o ciclismo, não. Faz quanto tempo que ele faleceu? Meu pai faleceu em 2013. Ele ficou doente. A família toda tem, né, problemas renais, insuficiência renal, o irmão dele mais velho, todos. E glaucoma. Tanto é que meu pai perdeu o olho esquerdo. Eu lembro uma vez, ele estava usando um óculos com tampão. Sim, ele pôs até uma prótese, mas a prótese não ficou bem adaptada.
Então teve que tirar, deu uma infecção, aí ele usava o tampão e o óculos. Então, glaucoma e problema renal assim, é bem da parte da família dele. Todos têm. E aí ele teve que ir para hemodiálise, né? Ele fez 2 anos de hemodiálise, depois 1 ano de diálise em casa, que foi uma fase muito ruim, porque essa máquina apitava a noite inteira, dava trovão, parava, desligava, foi um tormento. E aí depois ele teve uma infecção, uma peritonite, e voltou para hemodiálise. E aí ele veio falecer em 2013. Agora, deve ter sido muito ruim para ele ter glaucoma, uma pessoa que gostava de ler, né? E você acredita que ele lia assim mesmo? Ele Tinha uma lente. Uma lupa. Uma lupa. Aí ele lia com a lupa ali. Ele trabalhou como ouvidor, né? Ele fundou a ouvidoria em Votuporanga. Então ele lia muito, muito. E ele lia com a lupa. Ele encaixava a lupa ali, ia lendo, estudando, mas ele nunca desistiu. Diante de todas as dificuldades de saúde, isso ele ensinou a gente, viu? Persistência. Tinha que ser persistente. Não desistia. Não desistia. Mesmo doente, já fazendo hemodiálise, ele queria escrever no jornal, na coluna política, queria brigar e a gente que não deixava. Falava, não, pai, agora não, né? Vamos cuidar um pouco da saúde, deixa esse lado para depois. Mas ele não desistia, não. Mas não dá. Quem tem a política no sangue, né? É muito difícil. Mesmo não sendo vereador, não tendo um cargo eletivo, mesmo assim a pessoa não, né? Ô Fefa, eu não sei exatamente como aconteceu, mas não sei se seu pai falou, se eu gostaria até se ele falou. Ele e um grupo deles tinham um PSDB. Aí um outro grupo assumiu, que era o Coca, aí que entrou o Carlão, Ferrarese, pessoal. O Jura, O Jura também? O Jura. Eles... Mas essa transição foi tranquila? Ele teve atrito? Não, eu acredito que foi tranquilo, porque assim, o Jura e o... Oh, meu Deus, esqueci o que era diretor da diretoria de ensino. O Duran. O Duran. Eram os filhotes, a gente brincava, os filhotes do seu Iris Barbieri, sim, né, do meu pai, tudo. E eles eram um grupo realmente, né, que trabalhava muito essa questão do PSDB, MDB e tal, depois PSDB. E, inclusive, o Jura foi conversar com meu pai, na época, né, que ele ia sair, tudo. Mas, assim, nunca teve rixa, não. Não, rixa não. Sempre teve muito respeito. Quer dizer, foi uma transformação natural. Cada um começou a ter o seu ponto de vista de política, né? E cada um entender a política de uma forma diferente. E aí cada um seguiu por um partido, né? Mas nunca teve, assim, inimizade. Sim. Não teve inimizade entre eles, graças a Deus, né? Porque eu me lembro bem, quando esse pessoal entrou no PSDB, era um projeto de se fazer um prefeito, tanto é que o Carlão se elegeu por esse grupo e tal, né? E aí eu estou perguntando porque me parece que seu pai deu uma afastada, talvez por causa da saúde também, né? Meu pai se afastou pela saúde, sim. Mas depois ele ainda ficou envolvido quando ele montou a ouvidoria, né? Abriu a ouvidoria, tal. Foi um trabalho muito bacana para você. Essa ouvidoria municipal. Era assim. Como é que funcionava? Eram queixas, né? Que acontecia, reclamações, tanto do funcionamento dos órgãos públicos, secretarias, mesmo qualquer tipo de reclamação. Tinha um número do telefone ou pessoal, poderia ser presencial, né? E era bem sigiloso.
não era passado as reclamações, eu acho que até hoje, porque ainda existe a ouvidoria, é sigiloso quem faz a reclamação, Se quem e aí fica no ele anonimato. direcionava. Por exemplo, a reclamação veio da Secretaria de Obras, né? Aí ele notificava, era tudo escrito, documentado, era encaminhado para o secretário e o secretário tomava as providências. E aí era assim, era um apoio para o funcionamento da prefeitura. Então, resolvia muita coisa interessante assim, porque agilizava o trabalho, né? E esses dias eu brinquei, porque até eu usei a ouvidoria. Falei, vou usar o trabalho do meu pai. Tinha uma praça, eu moro em frente a uma praça, e infelizmente o pessoal, assim, a população, Depreda. lixo, muito Lixo. lixo. E acabou que o serviço de limpeza não estava fazendo. Aí eu dei uma ligadinha na ouvidoria e resolveu rapidinho. É impressionante esse negócio de lixo, né, Fê? Esses dias eu estava numa praça e eu olhei, mas tinha um monte de caixa de sujeira. E ali perto tinha lixeira, né? Quer dizer, Eles depedraram a lixeira da praça. Então eu vejo assim, olha, o município faz a parte deles. Às vezes não dá para tomar conta de tudo, sim, porque a cidade cresceu muito, né? Graças a Deus. Mas, assim, a população não ajuda. É inadmissível no centro da cidade as pessoas fazerem montanha de lixo. E, assim, passa cachorro, rasga. O pessoal que cata latinha abre o lixo, rasga. E aquilo foi assim. E é uma praça praticamente no centro da cidade, né? Uma praça numa região independente se é no centro da cidade ou na periferia, e não justifica, né? Mas eu vejo que os órgãos municipais tentam fazer a parte deles, mas a população precisa também ajudar. é cultural, Fê. É cultural, infelizmente é cultural, porque a gente viaja muito, né? Que é uma das paixões do meu pai também, Era viajar era viajar. com carro zero. Olha, aquilo fervia, saía fumaça. Ele fazia questão de mostrar o nosso país. A gente aprendeu a viajar por conta dele e da minha mãe. Era DKV, variante, caindo os pedaços. Fomos para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Nossa. onde meu tio morava, lá no finzinho do Brasil, de variante, com um cacho de banana em cima, porque lá não produzia banana e meu tio queria banana, jaca. Ia. Carro fervia, estourava pneu e a gente descia, desmontava a bagagem. Tudo numa boa. Tudo numa boa. Então era uma das... Então seu pai gostava de viagem. Muito. E aí a gente puxou, né? Mas viu, o Fê, falando sobre esse negócio, essa cultura, eu tenho uma amiga que a filha dela mora na Alemanha. Aí ela foi lá e aí a filha saiu para trabalhar e ela colocou o lixo. Aí a filha dela recebeu uma advertência, não sei, que a próxima vez que o lixo estivesse misturado, teria multa. Aí ela falou, mãe, olha aqui. Eu falei, não, mas eu separei. Aí ela falou, mãe, mas a senhora separou vidro verde de vidro branco, de vidro escuro? Não. Então lá eles separam. O vidro que é claro, transparente, fica num receito. O vidro verde fica no outro, o vidro escuro. Né? Então, quer dizer, até isso, até esses detalhes tem, né? Quer dizer, e aqui a gente não consegue separar. A gente tenta fazer essa separação de orgânico, de reciclável, né? Minha família tem esse costume, Sim. tenta fazer. Mas eu vejo que ainda tem que melhorar muito. As pessoas pensam assim, olha, é obrigação da prefeitura passar e catar o lixo, mas é obrigação minha de separar, de saber onde colocar esse lixo. Eu não posso colocar um lixo na praça, Sim. né? Porque é um espaço público, é para todo mundo. Infelizmente,
Agora, hoje, Votuporanga tem, né, A coleta seletiva. tem. Mas começou quando o José Garcia Martins, o professor José Garcia Martins, era secretário, não sei se era do meio ambiente, não sei. E ele fez um caminhãozinho, um trator, se eu não me engano, pintadinho, de verde, e passava batendo um sino. Sininhos. Você lembra disso ou não? Eu fui aluna dele. Você foi? Foi. E ele passava tal. E depois eu não sei porquê, mas as pessoas ouviam o sininho, corriam lá e colocavam. Mas hoje a gente, eu não sei se precisa ser mais divulgado ou eu não me atentei às datas, mas tem o dia que passa o reciclável, né? Que a coleta do reciclável. Então tem um dia certinho para colocar. Eu acho que falta divulgação. Talvez, né? Talvez seria uma coisa interessante para trabalhar mais essa coleta de lixo. O reciclável, discriminar um pouquinho mais, né? Divulgar. Porque não precisa mais prova do que o meio ambiente, a depredação do meio ambiente está fazendo com a natureza, né? Nós estamos vendo aí as consequências, né? No Rio Grande do Sul. Mas nós já tivemos na Bahia, sim, sabe? Quer dizer, nós temos que ter uma consciência. Eu acho que a população já. E a população precisa começar a pensar que é responsabilidade de cada um de nós. Sim. Né? Eu estive agora no feriado no Mato Grosso, pedalando. E a gente passou por uns lugares com canaviais. E eu olhei e falei, nossa, que vermelhão é aquele? Era fogo. Hoje a gente já no estado de São Paulo, eu acho que é um pouco mais controlado. É proibido. É proibido, né? Mas ali eu não sei se foi acidental, não sei se foi proposital, né? Não posso nem julgar porque eu não sei o que aconteceu. Mas ainda existe a queima da cana. O FIFA, eu há muitos anos, quando começou a TV, eu fazia um programa aqui que chamava Opinião, e eu entrevistei a Adélia Porto, que recentemente nos deixou, e naquela época a Adélia já falava da necessidade, sabe? Isso era uma coisa que parecia meio frescura, né? Mas ela já alertava, sabe? Nós precisamos tomar cuidado. Ela até usou um termo, né? Precisamos parar com a vassoura aquática, né? Que a pessoa lava a calçada com a mangueira, né? Quer dizer, há muito tempo já tem gente alertando, né? E a gente não... Eu não conhecia muito a época que a Adélia trabalhava no banco, né? Ela trabalhou no Santander, era Banespa. E dizem que ela pegava os papéis do lixo, os papéis que ainda dava para reutilizar como rascunho. Então ela separava tudo, né? Olha a consciência da pessoa, né? É super bacana. Isso. Porque aquele papel, ela evitaria que mais a árvore vai sendo destruída. Quer dizer, essa consciência é interessante, né? Você mostra, e tem que começar com as crianças, eu acho, porque a nossa geração já foi. Burro velho não pega trilha. Então, eu ouço muita gente dizendo que, por exemplo, o pai está com a criança no carro, ele vai passar no sinal, a mãe fala, ô pai, está passando, sabe? As crianças já estão começando a ter essa consciência, né? Eu acredito que, assim, nas escolas já está sendo bem trabalhado a questão de consciência, de cuidados com o meio ambiente, né? A parte de ecologia, tudo. Agora a gente tem que formar essa nova geração, né? Preparar aí. A importância de você não cortar árvore, né? Plantar mais árvore, né? Uma cidade... No meu consultório, eu sou fonoaudióloga, e eu sempre uso papel com as crianças para trabalhar, eles querem desenhar alguma coisa, tal, então eu falo assim, você vai levar o papel para casa?
Não, então vamos pegar esse daqui, porque às vezes a gente tira muita cópia, alguma coisa. Então, de um lado, ele, né, a gente usou como cópia, então do outro lado dá para a gente usar. E aí, um deles falou assim, mas por que eu não posso levar esse? Eu falei, não, atrás tá usada, são coisas que não pode levar embora. Aí eu falei, aí eu estava explicando que o papel era feito de árvores, né, tal. E ele estava encantado saber que o papel era da árvore. Então a gente, cada um fazendo um pouquinho, né, vai melhorar, vai Vai. dar uma estimulada. Bem, Fefa, vamos falar dos pedais. Votuporanga tem um grande número de pessoas pedalando, né? Muito, muito. O ciclismo em Votuporanga sempre foi muito forte, Ah, é? muito. Tem uma Bom, geração... inclusive em competição. Sim, em A competição. família Garcia, eles eram... Sim. A equipe de competição, os iniciantes lá atrás, era bem forte, Era. né? E com a pandemia, academias fechadas, não podia fazer nada e todo mundo muito tentando, né, melhorar até a parte assim, emocional. Teve um boom aí no ciclismo que as lojas não tinham bike para entregar. Nossa. As lojas não tinha bicicleta. Foi uma venda inacreditável. E foi um momento que todo mundo saiu pedalando, né? Eu sempre participei de grupos de pedal. A gente saía muito à noite, a cidade toda fechada, tal. Então a gente tinha todas as precauções, né? O distanciamento, se alguém tivesse algum sintoma, não ia. A gente usava máscara, tudo. Nas trilhas, nas estradas de terra, mantendo o distanciamento, a gente às vezes até tirava máscara por conta da parte respiratória, né? Que a gente faz muito esforço. Mas teve um boom. Aí a vida foi voltando ao normal e o pessoal foi deixando, mas muita gente pedala. Aqui tem vários grupos. E o ciclismo em Votuporanga é muito bom. Nós temos representantes aqui excelentes, tanto a equipe masculina como feminina. É de se dar orgulho. Agora, o Fefa, tudo bem, veio com a pandemia e tal. Mas quando que começou, assim, faz mais ou menos quanto tempo, né? Lógico. Olha, eu vou dizer, mais ou menos por mim, que foi uma época que virou Começou. modinha pedalar. 2015 foi um momento que meio que virou uma moda começar a pedalar, comprar, assim, o pessoal já sair mais equipado, capacete e tal. Então, e que eu me lembro, tá? Que eu comecei a participar foi 2015. Vai fazer agora, em agosto, 9 anos que eu pedalo. Você sabe por quê? Bem lá atrás, eu tinha um amigo que faleceu de Pereira Barreto. E ele vinha aqui para Votuporanga, a gente tinha um negócio junto, e ele trouxe um auxiliar dele, um rapaz. A hora que nós pegamos ali em frente ao Posto Vilar, aqui a avenida, e era um horário de pessoal sair do trabalho, mas era uma avalanche de bicicleta. Ele até assustou, ele falou, nossa. Sim. É assim, nós tivemos um momento de... É o ciclismo por esporte e o ciclismo como meio de... transporte. Como transporte. As indústrias em Votuporanga, eu lembro a B. Pereira, Sim. no início Facchini, quando dava o final do expediente, era... Não, o pessoal saía do Facchini aqui, saía em 200. Era um mar de bicicleta. Era meio de transporte. Hoje facilitou um pouquinho, né? O pessoal tá de moto. Tá de moto, bis e tal. Mas e passou a ser mais o lado esportivo, né? A bike em Votuporanga. Mas ainda assim, usam ainda como meio de transporte mesmo, como locomoção. Você que pedala muito, Votuporanga é uma cidade em termos de Relevo. relevo propício para pedalar ou não? Ou tem muita subida?
Antes de pedalar, a gente viajava, conhecia pessoas e eles perguntavam, como é Votuporanga? E eu falava assim, nossa, é uma cidade plana, né? É tranquila, continua sendo tranquila, mas assim, em termos de relevo, Sim. é plano. Quando eu comecei a pedalar, eu percebi que não é tão plano não, viu? Tem subida, Tem. tem subida. A cidade tem várias descidas e subidas, o relevo não é plano. Porque uma vez eu tive em Nós temos umas descidas, Ah, desculpa te não, cortando, pode assim, por falar. exemplo, ali a Avenida do Açaí, é uma subida. É uma subida. Ali, a casa, é uma mina, que tem uma casa hoje ali. Na rua General Osório? Não, Isso. isso. Ali é uma subida boa para treinar. Não, a própria Avenida do Ali, Pouso Bom. Pansani, tem uma subidinha que a gente adora, do Instituto Federal. Ali também é Ali também. ali também é. Então, o dia que a gente. Depois da pandemia, eu tive um pouco de dificuldade e alguns tombos de amigos. Eu tenho um pouco de dificuldade de ir à noite para a terra. E também eu já não enxergo direito, e aí o negócio complica o areião, né? Então, às vezes a gente sai para treinar na cidade. Vamos treinar subida. Tem subida. Ah, Os bairros ali, indo para aquele bairro novo, perto da Saev, ali, da represa da Saev, sim, eles falam coqueiro. sim. Ali tem uma subida longa. Ali vai embora também. O Fê, você falou pedalar. Né? Tem uma coisa que eu morro de medo. De vez em quando eu sonho, que é boi. E isso não é um problema? Vocês passar no meio de bois? É, é assim, já tivemos alguns acidentes. Eu vi uma vez, Uma amiga nossa, a gente saiu para pedalar à noite e a gente estava fazendo um percurso que passava, né? Pasto, porque a gente faz MTB, que é trilha por terra, né? E passou um pelotãozinho, nós estávamos em 5, mais ou menos, nós passamos na frente e o gado estava deitado na estrada, areia. levantou, foi para o meio do pasto, só que a turma que vinha vindo atrás vinha falante demais. E acho que o gado assustou, não sei, deu a volta e veio. E uma das amigas, vou até citar, ela vai ficar brava, a doutora Mariane, urologista, ela estava com a gente e o gado veio e estourou em cima dela e ela só teve tempo de pular a cerca. A bicicleta dela Foi destruída, né? foi destruída. Eu lembro dessa Virou do foto. avesso a Eu lembro bicicleta. dessa foto. Então, assim, tem perigo, não é assim, a gente tem que tomar cuidado. Esses dias a gente foi fazer um percurso, passou um pelotãozinho e eu e um amigo ficamos no meio e aí veio o gado em cima da gente. Eu só fechei o olho e pensei, bom, se eu morrer eu já não vou nem ver mais nada. Mas não é de É brincar. porque, na verdade, o boi faz isso como defesa, né? E assusta, né? Assusta. Talvez eles espantam, né, com o movimento. Quando eu era garoto, a gente falava que não podia roupa vermelha. Né? Cara, não sei se isso procede. Lógico que não, mas a gente tinha isso. Não, porque os toureiros Usando capa usavam capa vermelha. vermelha por causa do espetáculo, né? E a gente tinha isso na cabeça e tal. Ô, Fefa, de vez em quando eu vejo comentário, a pessoa fala, eu fui pedalar 100 quilômetros. Qual que é a frequência dessas pedaladas longas? Porque 100 quilômetros para mim é longo. Olha, depende. Por exemplo, se você pegar um pessoal que treina, que anda muito, para eles 100 quilômetros é comum, né? Então, a gente tem as classificações no pedal. Tem os PEBA. Que vão lá atrás. Os PEBA são aqueles que saem para passear, fotografar, para comer, né? E aqueles que estão meio que iniciando, que tem os intermediários, que, né? Tem os galácticos. Os galácticos, esses daí eles voam. Mas, assim, por exemplo, o
pessoal que pedala menos, para fazer 100 km, quando eles fazem, é Quase festejado. Não, e é festejado. Fiz 100, né? Agora, tem gente que faz brincando e não sente nada, né? Mas é assim, no nosso clima é muito seco, a gente tem que tomar bastante cuidado, muita hidratação, né? Se alimentar bem, durante o percurso tem que comer alguma coisa. Eu sou a que falo, mas quase não sigo, eu como pouco durante o pedal. Mas não me sinto mal. Precisaria até melhorar essa questão. Mas é assim, depende do Depende de nível cada que um. você esteja, né? Se você está iniciando, ou se você sai só assim, não, eu só quero fazer daqui a Roseira, ou só vou até Cosmorama e tal. Não, meu objetivo é evoluir, Evoluir. né? Treinar, pegar subida. Eu gosto muito de subida, né? Eu gosto de sofrer na subida. Não tenho muita habilidade com velocidade. Se você falar assim, vamos fazer assim? Não. Numa toada legal, eu vou embora. Mas se pegar velocidade, eu já sofro. Agora, subida eu encaro. Ô, Fê, foi uma dúvida que as pessoas têm, que eu já ouvi, já li, as pessoas comprarem bike que é preço de um carro. Para você pedalar, começar a pedalar, a partir de quanto você gasta? Lógico, para não precisa comprar um equipamento de primeira linha, mas que seja seguro. Olha, é assim, os equipamentos de segurança são necessários, não é frescura, não é modinha, Sim. tá? Um tombo, eu já levei acho que 3, meio feinho. Capacete é necessário, porque protege a cabeça. A gente é um corpo exposto, a gente vai direto no Sim. chão. Então, assim, equipamentos de segurança são necessários. Luva é frescura? Não. Os 3 tombos que eu levei, eu fui com a mão no chão. Então, e rasgou a luva, mas não me machuquei na mão. Então, são coisas necessárias que a gente precisa ter, né? Uma garrafinha de água precisa, tal. Uma lanterna, se for para noite. Sinalizador atrás, a lanterninha precisa. São coisas necessárias. Bike é o seguinte, depende. Tem o que você falou, tem de todos os preços. Tem gente que está começando, bike baratinha, 1.900, R$ 2.000. Tem gente que já tá, os competidores têm bikes aí de 70 mil, mas eles precisam ter uma bike, né? Porque eles usam para isso, praticamente quase profissional. Existe uma média aí de 12, 13 mil reais. Então é assim, vai de acordo com o seu bolso. Não, e com o seu nível também, o que você Se pretende. você falar assim, não, eu quero por lazer, só dar uma voltinha na cidade, é uma bike. Não, eu preciso de uma bike que eu vou fazer trilha, eu vou fazer subida. Hoje entraram as e-bikes, são as bikes assistidas com bateria. Então tá entrando no mercado, né, com força. Porque o pessoal que não consegue acompanhar a velocidade acaba que com essa bike acompanhando. Então, assim, realmente tem bike para todo bolso. Tá tudo. Ô, Fê, você está falando de segurança? Eu não sei hoje, mas lá nos anos 70, você sabe qual era o esporte que tinha maior acidente com mortes? Ciclismo. Ciclismo. Porque as pessoas, por exemplo, apesar daquele capacete proteger, mas as pessoas iam numa velocidade, os atletas naquela velocidade, um tombo é fatal, né? Hoje eu não sei se está... Porque a gente Ainda falava assim. boxe, não sei o... Não, o ciclismo é o que causa maior E você sabe que às vezes um tombo bobo, bobo. vários acidentes, né, é fatal. Por exemplo, a gente teve recentemente, há uns 3 meses, mais ou menos, uma ciclista ali, acho que, não sei se é Santa Fé ou Jales. Pessoal, ela caiu sozinha porque a roda, né, o pneu bateu numa pedra e ela caiu. Aí morreu. Ela não morreu, mas ela está
no hospital até hoje e não volta. Traumatismo craniano, tudo. Então é assim, olha, realmente é um esporte que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acredito que o maior perigo são as descidas. Porque nas descidas a gente se empolga. E aí vai. E aí vai. E aí quando vê, assim, é um animal que passa, é um buraco, uma pedra, e você não tem muito o que fazer, né? Tem que ter cautela nas descidas. E infelizmente a gente teve uma tragédia agora na Serra da Canastra, né? Uma ciclista renomada, namorada de um ciclista de Votuporanga, e foi uma perda, porque talvez imprudência, ainda está sendo, né, verificado o que aconteceu, mas é uma judiação, né? São perdas Que acontece. que acontecem, né? Bom, Fefá, chegamos no final, E tem assunto aqui Tem para muita história. tempo. mas nosso tempo acabou. Muito obrigado por você ter vindo. agradeço. Foi muito gostoso esse bate-papo. Estou à disposição. Tá, obrigado. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu e voltamos na próxima semana com um novo convidado. Obrigado pela audiência e até lá.